Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar. E hoje o nosso destaque é um pouco diferente do que normalmente nós apresentamos. A nossa convidada vem refletir conosco sobre um tema muito importante para a boa qualidade de vida. Nós vamos conversar hoje sobre sustentabilidade, reuso da água, meio ambiente, enfim, pontos importantes do nosso dia a dia e principalmente esse ponto crítico que nós estamos vivendo, que é a escassez de água. Nossa convidada de hoje é Cíntia Silvia Devecchi Hacks. Ela é gerente corporativa de meio ambiente da empresa IP, fabricante de produtos de higiene e limpeza. Cíntia, seja muito bem-vinda ao Repensar, é uma alegria tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu, eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bom, eu acho que nós, ultimamente, a gente só ouve falar de sustentabilidade, meio ambiente, a preocupação das pessoas com o meio ambiente. Então, é interessante, você vem contar para nós sobre exatamente essa situação, né? Como a IP trabalha nesse sentido, né? Então, a sustentabilidade tem um papel importante no nosso dia a dia, né? Por que essa preocupação, né, da IP com a sustentabilidade? Bom, toda empresa, ela possui, na sua missão, ela declara para que ela existe. Né? Certo. E a IP, ela tem na sua missão o compromisso com o bem-estar, com a saúde das pessoas, produzindo produtos práticos, eficientes e sustentáveis. Então, na nossa missão, a gente já se preocupa em fabricar produtos que venham com o aspecto da sustentabilidade. Nós temos também nos nossos valores a responsabilidade de contribuir com um mundo melhor. Sim. Né? E quando a gente fala de sustentabilidade, nós temos que olhar os aspectos financeiros, os aspectos ambientais e os aspectos sociais. Né? Uma coisa não coexiste sem a outra. Né? Então, assim, quando a gente olha para o nosso processo produtivo, o que é que a gente pode, o que a gente tem no nosso processo produtivo que a gente pode melhorar? Né, eficiência energética, reuso da água, utilização racional dos recursos naturais, minimizar a geração de resíduos, produzir embalagens passíveis de reciclagem. Então, tudo isso a IP procura, na concepção de seus produtos, lembrar de tudo isso na hora que a gente está concebendo um produto. Né? Sustentabilidade é um tema extremamente importante. Nós temos hoje uma coisa que se fala muito, que é a pegada ecológica, né? A pegada ecológica hoje ela é medida em hectares, sim, certo? E o que ela traz para a gente? Quantos hectares a gente precisa de natureza para renovar os recursos que a gente utiliza no nosso dia a dia? E a geração de resíduos que a gente produz. Então, em 2005, um estudo da Living Report, ela traz para a gente que o ser humano hoje, o nosso modo de vida, o consumo que a gente realiza hoje, ele precisa de 2,1, a gente tem disponível no ambiente 2,1 hectares para renovar tudo aquilo que a gente utiliza hoje. Sim. E nós estamos praticando, em 2006 a gente praticava 2,7 hectares. A gente precisaria de 2,7 hectares para dar conta de tudo que a gente utiliza de recurso natural, tudo que a gente produz de resíduos. Então, em 2006, a gente já estava devendo meio hectare aí para a gente conseguir ser sustentável, ou seja, o que é ter um uso responsável, né, do meio ambiente? É você utilizar hoje pensando para a disponibilidade desse recurso para as futuras gerações. Qualquer empresa, qualquer ser humano precisa de um recurso natural para viver, para se utilizar ou para produzir. Se eu não me preocupo em fazer o uso racional da água hoje, fazer o uso racional da energia, o uso racional de combustível, amanhã não vai ter. Não vai ter. Então, é importante porque é a sustentabilidade do meu negócio. É interessante, né? Porque você me faz lembrar da minha sogra. Olha que interessante, uma coisa tão, assim, o dia a dia mesmo, né? Uma coisa que ela falava de intuição, né? Ela diz assim, nós não podemos economizar quando
acaba. A gente só pode economizar enquanto Quanto tem. tem. É interessante. Isso, É esse o mesmo. conceito da IP. É esse o conceito, exatamente. A gente, se eu não pensar na disponibilidade desse recurso amanhã, como é que eu vou existir amanhã? Certo. Né? E A IP, então, é uma empresa consciente e não só hoje que você fala em sustentabilidade. É isso? Não, é desde sempre. Desde sempre. A IP, a gente tem no nosso DNA, né, o compromisso com a sustentabilidade. Então, assim, nós temos no nosso Parque Fabril, hoje a gente tem, são 5 unidades no Brasil, né? A nossa matriz fica em Amparo, no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, próximo ali da região de Campinas. Nós temos, dentro dessa unidade, nós temos 10 galpões produtivos. Então, desde o primeiro galpão, a gente já tinha um tanque para captação de água de chuva, para fazer reuso da água de chuva. Certo. Quando eu reutilizo a água, quando eu capto a água de chuva, faço a utilização dessa água, eu deixo, então, de tirar do rio, eu deixo de tirar do manancial, eu deixo de tirar de um poço. Né? Então, assim, desde sempre a gente tem, desde dos nossos primórdios, a gente tem essa preocupação. Eu acho que utilizando os conceitos da doutrina espírita, que é o nosso ponto, né? O nosso ponto principal, nós vivemos hoje num mundo em que estamos transformando de um mundo de provas e expiações, um mundo que ainda tem muita dificuldade, muito mal, para um mundo de regeneração. E a IP colabora efetivamente. Exatamente. Então, assim, não precisa ser, nem ter um cunho religioso, né? Mas precisa ter a consciência. Precisa ter a consciência. Né? É interessante isso. Você pode ganhar dinheiro, ter o seu lucro, porque a IP não perde. Não, muito pelo contrário. Né? Falando assim, bem popularmente. Isso, não, muito pelo contrário. Porque assim, quando eu estou, água custa, energia custa, combustível custa, insumo, matéria-prima custa, né? Então, quando a gente está falando do uso racional desse material, o que é o uso racional? Vamos usar aquilo que a gente precisa utilizar e não desperdiçar. Certo. Então, eliminação de desperdício, perda zero no nosso processo produtivo. Se eu comprei esse material para fazer uma garrafa, então 100% do que eu comprei tem que virar uma garrafa. E não 90% uma garrafa e 10% resíduo. Certo. Né? Então, sempre, quando você olha a sustentabilidade, você sempre está economizando financeiramente falando mesmo. E a sustentabilidade, um dos tripés da sustentabilidade é isso, é você olhar para o financeiro. Porque não vai sustentar se a gente não tiver o fator financeiro, se a gente não escutar a comunidade que a gente está inserida, né? Qual é o anseio da comunidade que eu estou, que valor que eu gero, eu indústria, eu empresa, gero para a comunidade que eu estou inserida, né? Como é que é a minha convivência com o meio ambiente, né? É harmônica, não é harmônica? Né? Eu sou uma empresa que incomoda a comunidade que eu estou inserida, as cidades que eu estou inserida, elas se sentem felizes de ter uma empresa como eu, como a minha, né, na sua cidade. Então, tudo isso conta como indicador de sustentabilidade. Certo. Nós vamos continuar falando já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.